pessoal, tudo bem? Vamos fazer os exercícios sobre sujeito e predicado. No enunciado completo, quando ocorre uma informação a respeito de alguém ou de alguma coisa, o elemento a respeito do qual se informa chama-se sujeito. Isso significa que, para você identificar o sujeito dentro de uma oração, você tem que fazer sempre a pergunta ao verbo. São duas perguntas básicas: o que é que ou quem é que. A resposta é o sujeito. O termo que dá informação a respeito do sujeito, nós vamos chamar de predicado. Vamos lá, então? Primeira questão. Classifique o sujeito das orações abaixo, em simples, composto ou desinicial. Mas antes de realizar os exercícios, vamos relembrar o que é um sujeito simples, o sujeito composto e o sujeito desinicial. Primeiro, sujeito simples é quando você tem apenas um núcleo. Sujeito composto é quando você tem dois ou mais núcleos. E o desinicial, quando você sabe quem praticou a ação, mas ela não aparece dentro da frase. Letra A. Os professores e alunos participarão das palestras. Quem participará das palestras? Os professores e os alunos. Isso aqui é o meu sujeito. Então você pode observar que eu fiz a pergunta ao verbo para identificar o sujeito. Núcleo do sujeito: professores, alunos. Lembrando que a conjunção e não entra como núcleo do sujeito. Então eu tenho dois núcleos. Se eu tenho dois núcleos, sujeito composto. Eles estão preocupados com as provas. Quem está preocupado com as provas? Eles. Eles vai ser o sujeito e ao mesmo tempo núcleo do sujeito. Então eu tenho um núcleo, o sujeito é simples. Estou magoada com a minha irmã. Quem está magoada com a minha irmã? Eu. Então você sabe quem está magoada, mas ela não aparece dentro da oração. Eu tenho um sujeito desinicial, que também pode ser chamado de implícito ou sujeito simples oculto. Durante o mês, meus pais viajarão. Quem é que viajarão? Meus pais. É o sujeito. Núcleo: pais. Então, meu sujeito vai ser simples. Os animais do zoológico estão sensíveis devido ao calor. Quem está sensível devido ao calor? Os animais do zoológico. Meu sujeito. Núcleo do sujeito: animais. Se eu tenho um núcleo, sujeito simples. Segunda questão. Observe as orações abaixo e assinale verdadeiro ou falso. Primeira oração. Todos os domingos, eu e minha família vamos à missa. Segunda. Entregaremos os trabalhos na data marcada. E terceira. Todos os livros da biblioteca passarão por uma reforma. Na oração 3, o predicado é: passarão por uma reforma. Vamos retornar à frase. Quem é que passará por uma reforma? Todos os livros da biblioteca. Isso aqui é o meu sujeito. A informação que eu tenho sobre o sujeito: passarão por uma reforma. Então aqui é verdadeiro. Na oração 1, o sujeito é composto, pois apresentam dois núcleos. Vamos ver. Todos os domingos, eu e minha família vamos à missa. Quem é que vai à missa? Eu e minha família. Quais são os núcleos do sujeito? Eu e família. Então, aqui está dizendo que o sujeito é composto por apresentar dois núcleos. Verdadeiro. Na oração 2, o sujeito é desinicial. O que é um sujeito desinicial? Quando sabemos quem praticou a ação, mas ela não aparece dentro da frase. Entregaremos os trabalhos na data marcada. Quem entregará o trabalho na data marcada? Nós. Então, a gente sabe quem praticou a ação, mas ela não aparece.
é um sujeito desinencial, verdadeiro. Na oração 2, o sujeito é os trabalhos? Não. Se eu classifiquei como desinencial no exercício anterior, então aqui é falso. Na oração 3, o sujeito é composto e os núcleos são livros e biblioteca. Vamos analisar? Então aqui você tem o sujeito, todos os livros da biblioteca. O núcleo do sujeito é livros. Então tem um sujeito simples e não composto. Falso. Na oração 1, o predicado é eu e minha família. Então aqui, ó, quem vai à missa? Eu e minha família. Sujeito. Então aqui também é falso. Terceira questão. Nas frases abaixo, separe o sujeito do predicado nas orações. Eu e meus amigos planejávamos fazer uma excursão. Quem é que planejava fazer uma excursão? Sujeito, eu e meus amigos. A informação que eu tenho sobre o sujeito, planejávamos fazer uma excursão. É um predicado. O primeiro amor é inesquecível. O que é inesquecível? O primeiro amor. No caso é o meu sujeito. É inesquecível, vai ser o meu predicado. No outro dia, o menino amanheceu doente. Quem é que amanheceu doente? O menino. A informação que eu tenho sobre ele é que no outro dia amanheceu doente. Então essa parte aqui eu vou dizer que é o meu predicado. Vamos continuar. Retire o sujeito e o predicado, em seguida localize o núcleo do sujeito e classifique-o em simples, composto ou desinencial. Naquela escola, alunos e professores se esforçam para obter um bom resultado. Quem é que se esforça para obter um bom resultado? Alunos e professores. Predicado. Naquela escola se esforçam para obter um bom resultado. É a informação que eu tenho sobre o sujeito. Núcleo do sujeito. Alunos / professores. Vocês podem observar que a conjunção não entra como núcleo do sujeito. Vocês podem utilizar a barra, pode utilizar o ponto e vírgula, mas não entra a conjunção. Tipo de sujeito. Se eu tenho dois núcleos, o meu sujeito vai ser composto. Letra B. Minha vida era um palco iluminado. O que era um palco iluminado? Minha vida. A informação que eu tenho sobre o sujeito, que era um palco iluminado. No caso é o predicado. Núcleo do sujeito. Aqui nós temos um pronome e um substantivo. Nesse caso, quem vai prevalecer como núcleo é sempre o substantivo. Então, o substantivo, vida. Tem apenas um núcleo, sujeito simples. Comeremos uma boa pizza. Quem comerá uma boa pizza? Nós. Então aqui, ó, ele está implícito. A partir do momento que eu tenho um sujeito desinencial, implícito ou oculto, vocês podem achar com esses três nomes, eu vou dizer que eu não tenho sujeito dentro da oração. Então você pode marcar um X, pode fazer um tracinho. Você vai ter apenas o quê? O predicado. Comeremos uma boa pizza. Se eu não tenho sujeito, logo eu também não vou ter núcleo do sujeito. Então vou marcar um Xzinho. Tipo de sujeito, o sujeito é desinencial. Gente, até nossa próxima videoaula. Tchau!